Enfim, vamos falar da reforma tributária, não da reforma tributária, mas da proposta tributária que o governo encaminhou, que causou muita polêmica, inclusive derrubando aí as ações, o índice das ações e também causando a subida, a desvalorização do real. Enfim, Lucas, o seu comentário eu depois queria colocar algumas questões também em relação ao tema. Bom, vamos lá. É uma proposta, né? Então, eu acho que o mercado deu seu recado, mostrando que entendeu a reforma como uma reforma cara. Ela ficou uma reforma cara. Por mais que o ministro Paulo Guedes tenha dito nesse último ano e pouco que qualquer proposta de reforma tributária teria que ter, como ele diz, delta zero, né? Que não tivesse aumento de tributo, acabou tendo. Essa foi a leitura do mercado, que a reforma tributária ficou cara para as empresas, por mais que tenha ali uma progressão do imposto de renda de pessoa física, muito justo para que pessoas que recebam menos, que tenham uma renda menor, acabem pagando menos, a reforma acabou tendo um encargo ali muito grande, obviamente de olho na arrecadação, né? Eu lembro que uma vez, se eu falar quem foi, ou o cargo, fica muito na cara, mas um membro aí importante do Ministério da Economia, que já saiu, me falou uma vez que existem dois tipos de reforma tributária. As reformas tributárias que aumentam imposto e aumentam a arrecadação, e as reformas tributárias que diminuem imposto e diminuem a arrecadação. Uma, o Ministério da Economia gosta, outra, o Congresso gosta, né? Ou seja, o Ministério da Economia, o Tesouro, ele sempre vai querer, no limite, na receita, aumentar a arrecadação, enquanto o Congresso vai sempre querer uma discussão que diminua a arrecadação, que diminua o imposto, porque isso é muito mais palatável do ponto de vista político. E essa reforma tributária, por mais que venha aí cheio de narrativas e tudo, ela é uma reforma tributária cara, que acaba aumentando, sim, o custo para o contribuinte, o custo para o empreendedor, o custo para empresários, para quem emprega, apesar de ter ali uma progressão justíssima para quem arrecada, para quem tem uma renda menor. Agora, a minha visão é que isso vai ser um debate longo, né? O Arthur Lira, obviamente, tentando imprimir seu ritmo, porque o presidente da Câmara tenta imprimir seu ritmo. E como é que você consegue imprimir o ritmo? Você consegue imprimir o seu ritmo através de declarações, de narrativa, de falas no plenário, de entrevistas, conversando com um, conversando com outro. E o Arthur Lira deu uma declaração dizendo que quer aprovar esse imposto, essa reforma do IR, nessa reforma tributária, antes do recesso. É muito difícil. É uma reforma muito complexa, é uma reforma cheia de detalhes. Então, é complicado aprovar uma reforma desse tipo, né? Com tanta mudança, muda imposto de renda, imposto de renda de pessoa jurídica, lucro e dividendo, fundo imobiliário. Então, tem muito detalhe e é difícil pensar em aprovar isso em 15, 20 dias, né? Ainda mais que o Congresso precisa aprovar a LDO para poder entrar em recesso, né, até o dia 17 de julho. Então, eu acho que talvez essa fala do Lira no Twitter, dizendo vamos aprovar antes do recesso, seja mais ele tentando imprimir o seu ritmo do que necessariamente uma visão fria do momento. Isso deve ficar para o segundo semestre, para depois do recesso, e vai ter muita mudança. Do jeito que está, não passa. Do jeito que está, não passa. E o governo sabe disso. O governo manda uma proposta com gordura. Então, quando o governo manda uma proposta para o Congresso, seja ela qual for, de reforma, um projeto de lei que mexa no bolso de A, B ou C, toda proposta dessa tem uma gordura. O que é a gordura? Tem pedaços da reforma que ele não quer mexer, pedaços que ele quer mexer, pedaços que ele aceita mexer, pedaços que ele fala, bom, eu mexo aqui para deixar o outro lado do jeito que eu quero que fique. Então, toda reforma, ela precisa ter um desenho negociável. Então, essa reforma não vai chegar ao seu estágio final do jeito que a gente está vendo agora. Eu acho que, por exemplo, o tributo de lucro e dividendo, não é do jeito que o governo mandou. O lucro e dividendo talvez caia um pouquinho também, não vai ficar do jeito que o governo mandou. E o governo sabe, porque não tem como mandar uma proposta dessa. Proposta de aumento de imposto,
você manda com gordura, ou seja, você manda sabendo que você vai ter que negociar. Se você mandar sem saber... aquilo, né, Lucas? Você manda 120% para terminar com 80%, né? Exato. Lucas, deixa eu ser mais objetivo aqui. É o seguinte, o governo quer compensar o aumento o reajuste da tabela do imposto de renda, que é uma obrigação dele, que está defasada desde 2015, e esse reajuste, que vai beneficiar, obviamente, o contribuinte, custa 19 bilhões, mais de 19 bilhões de reais. E aí, então, ele pegou a oportunidade de fazer a sua obrigação, né, porque ele tinha que fazer isso. Aliás, isso deveria ser automático, não objeto de barganha política. Ele preparou esse bolo de carne que é atraente para o político, dizer, olha, nós estamos aqui num gesto, cumprindo a promessa de campanha do presidente Bolsonaro, reajustando a tabela de imposto de renda para compensar os ganhos, as perdas inflacionárias. Tem duas inverdades aí. A primeira é que não se compensa inteiramente as perdas inflacionárias. E segundo, porque embute um aumento de arrecadação muito grande, apesar da promessa de redução do imposto de renda para empresas. Há um estudo que está sendo feito agora, nesse fim de semana, ele está sendo concluído, que será levado ao relator da proposta na segunda-feira, e que aponta 40 problemas gravíssimos nessa proposta apresentada. Ela claramente foi feita com a mentalidade arrecadadora, é uma iniciativa feita dentro da Receita Federal, né, com a mentalidade arrecadadora, e que vai ter uma oposição muito grande de vários setores empresariais e de serviço. O ponto central aí que eu queria destacar é que não há vamos dizer, uma resistência à cobrança de dividendos. Ela é entendida aí como alguma coisa que deveria acontecer por conta, enfim, do ambiente no mundo. O mundo tributa os dividendos. Agora, o problema é que a tributação de dividendos não está sendo acompanhada de outras medidas que deveriam ser adotadas para reduzir o custo tributário. Há quem diga que essa nova reforma pode aumentar em 4, 5 pontos percentuais a carga tributária frente ao PIB. Enfim, então eu vejo aí como o Lucas, e concordo com o que o Lucas disse, essa reforma não vai passar do jeito que foi aprovado, vai gerar ainda muita confusão, e ainda, até o Cristiano aponta esse risco em nossas conversas, de que pode ser que o Congresso termine aprovando a tributação de dividendos, aprove a correção da tabela e deixe as outras coisas pelo meio do caminho, ou seja, não avance nas outras questões que são propostas enfim, pelo projeto de lei. Então, é um tema muito complicado, realmente muito complicado. Ok? Cristiano, alguma observação adicional? Não, Murilo, os pontos aqui que você e o Lucas abordaram, enfim, já cobriu boa parte disso. Eu só queria agregar de que o relator, ele continua tendo uma agenda muito intensa de conversas, justamente também tentando ajustar um texto. Inclusive, amanhã está prevista uma reunião dele às 19 horas com o ministro Paulo Guedes para discutir o texto. Na semana passada, ele já teve no Banco Central, ele teve também na Receita Federal, então ele está colhendo aí muitas impressões e levando também essas impressões que ele colhe para o governo, e falta também reuniões com o setor empresarial, né? Até agora, pelo menos, não houve publicização de notícia de que ele está conversando com o setor produtivo também. Na terça-feira ele vai ter uma reunião, provavelmente com a Confederação Nacional, a CNF, né? A Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Exatamente. Parece que o relator, ele é auditor, né, ele foi auditor da Receita, é do PSDB, é do Pará. Então ele já traz embutido aí o software arrecadador, né? Enfim.